e vou falar de Jesus para ela 3 vezes por semana, ou vou ter contato com ela 3 vezes por semana, até que se abra a porta para eu falar de Jesus. E eu vou dedicar 3 meses para visitar essa pessoa 1 vez por semana, levando a lição do discipulado lá e falando do amor de Jesus. É algo específico, né? Seria mais específico se você já tivesse em mente quem é a pessoa. E, por exemplo, vou dar um exemplo para o evangelismo, né? No evangelismo, eu coordenei durante muitos anos trabalho de evangelismo, e hoje em Joinville o coordenador é o pastor Anderson, já há uns 3 anos, mas quase 20 anos eu coordenei evangelismo e treino evangelizadores, e todos eles querem ganhar alma, e a maioria quer entregar folheto, sai entregando folheto, só que daí entrega 1000 folhetos, mas não tem o objetivo, e acaba que eu pergunto para eles o relatório, eles não, entreguei 1000, 10.000, 5.000, e quantas almas vieram para a igreja, quantos se converteram, quantos batizados? O Espírito Santo sabe, Deus está em algum lugar, não, Deus, Ele deu a palavra, o Senhor nos deu a palavra, o Senhor formou discípulos, nos ensinou, nos salvou, agora, o ir de pregar o evangelho e o ir de fazer discípulos é para nós. Então Jesus não vai descer do céu e Ele mesmo pregar para a pessoa, a não ser num caso específico que não tem jeito, tipo o Paulo, que Jesus se revelou, mas mesmo assim Jesus mandou Paulo aprender com Ananias, entendeu? Então estou falando para você entender como colocar isso de forma específica, tá? Mas assim, pastor, o senhor falou muito complicado, agora me acanhei. Não, eu quero que você fale aquilo que você respondeu, para a gente compartilhar aqui, né? Mesmo que você não tenha algo bem específico em mente, depois nós vamos te ajudar a você colocar algo em prática, porque só vai valer a pena esse seminário se você sair daqui e colocar alguma coisa em prática. Então vamos lá, quem quer compartilhar? Quem é o próximo ou a próxima que quer compartilhar algo conosco? Se eu sou discípulo, Deus espera que eu seja um discipulador. Eu posso não estar preparado agora, mas eu tenho que me preparar, e o mais rápido possível eu tenho que dar fruto no reino de Deus. Deus está esperando fruto da tua vida e da minha vida. Agora, o tipo de discípulo que eu vou fazer é determinado pelo tipo de discípulo que eu sou. Se você é negligente, você vai formar um discípulo negligente. Se você é uma pessoa que não, por exemplo, é um murmurador, eu fico com dó às vezes de pessoas que chegam novo convertido, aí se encosta aquele irmão que aí você, todo lugar tem, né? Não vou dizer que aqui não tem, porque aqui tem também, aquele que é murmurador, se encosta nele. Eu digo, ó irmão fulano, alguém de confiança, ó, se encosta naquele irmão também e salva ele, porque esse fulano, se ficar muito perto dele, vai acabar com ele, porque a murmurador é uma praga, a murmuração é uma praga, é um câncer, né? Então, é algo que é contagioso. Se o cara é murmurador, ele vai formar um discípulo murmurador. Se ele não é dizimista, se é avarento, ele vai lá dar o discipulado, pode dar todas as lições bonitinhas, vai formar um cara que é avarento, que não é contribuinte da obra de Deus, que não é dizimista. Então veja, irmão, nós precisamos trabalhar nós mesmos, e é isso que eu vim trazer para os irmãos. Nós temos aqui no livro, você vai ver muitas estratégias interessantes, até eu preparei aí a aula para umas 8 horas, pastor Emerson, e não vou chegar na estratégia, mas eu quero que fique bem firme aqui, né, neste tempo, nesse dia. O que Deus está querendo fazer é algo em nós. Qual é a maior obra que Deus quer fazer? Não é a obra que Deus quer fazer através de você. A maior obra que Deus tem na tua vida é a que Ele está fazendo em você. Ele está trabalhando em você, Ele está te moldando, aleluia, para aquilo que Deus quer te usar. Ele precisa trabalhar na tua vida, e Ele está trabalhando na tua vida, em todos os meios, as circunstâncias, através da palavra, porque Ele tem algo a realizar através de você. Você crê nisso, meu irmão?
Você vai fazer coisas grandes para Deus. Você crê nisso, irmão? Mas o maior é o que Deus está fazendo em você. Ele só poderá fazer no momento em que a obra na tua vida estiver acontecendo do jeito dele, da maneira dele, para a glória dele. Por isso nós vamos focar hoje, irmãos, nas características da pessoa que Deus quer usar. C.S. Lewis: podemos pensar que Deus deseja ações de um certo tipo, mas Deus deseja pessoas de um tipo certo. E a primeira característica que Deus quer no discipulador é uma profunda experiência com Ele. Aqui nós temos uma experiência com Deus. Na apostila eu cito Lucas, mas faço questão de citar Isaías, porque no ano que morreu o rei Uzias, ele teve a visão do trono de Deus, ele teve a visão da glória de Deus, ele teve a visão dos serafins, e a Bíblia diz que depois de tudo, da visão celestial, do toque de Deus, daquele senso, né, de morte, porque na cultura judaica era assim. A pessoa que via Deus é porque já estava indo dessa para melhor, já estava morrendo. Então ele viu a condição da santidade de Deus e a sua pecaminosidade, e disse: eu estou perdido, eu vi Deus e agora eu estou indo e estou nessa situação. E aí veio o serafim, tocou no seu lábio com a brasa do altar, e o seu pecado foi purificado, a sua iniquidade foi tirada. Então veja que aqui é um processo de, primeiro, para o ser humano se converter, para ele receber as boas novas, primeiro ele tem que receber as más novas. No evangelismo você aprende isso. Antes de receber a boa notícia, a pessoa precisa receber a má notícia, para ele valorizar a boa. Qual que é a boa notícia? Que Jesus morreu na cruz para perdoar os teus pecados. Não, mas e daí? Agora, se ele receber a má notícia que ele é pecador, que ele é miserável, que ele não presta, que o que ele fizer de boas obras não vai resolver nada, ele não tem condições de chegar a Deus, e se morrer vai para o inferno. A gente não evangeliza assim nesse tom, né? Mas mais ou menos isso. Ele tem que entender que ele está perdido. Aí então ele vai reconhecer que existe um Deus santo que pagou o preço, que morreu na cruz do Calvário para salvar a humanidade e para salvar ele. Primeiro a má notícia, depois a boa notícia. E depois disso que vem, aí vem o chamado. Aí Deus faz uma pergunta no céu, né? Eu não sei se foi uma pergunta retórica ou não. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Na hora Isaías, o coração dele acelerou, ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Agora eu estou purificado, eu estou em santidade, meu pecado foi perdoado, agora eu quero fazer a tua obra. Ele só foi útil para Deus depois de ter uma grande experiência com Deus. Uma experiência profunda com Deus é o que vai fazer de você uma bênção para ser um instrumento nas mãos de Deus. Se você não teve ainda uma experiência profunda com Deus, meu irmão, peça, clame a Deus, não se contente em viver uma vida cristã superficial. Deus quer trabalhar na tua vida. Deus não quer apenas que você seja um discipulador, mas Ele quer que você seja um discipulador que vai fazer a diferença nesta cidade. E isso é determinado pela tua experiência com Ele. Olha só, o Dr. Dias Pabon, em um dos nossos congressos do discipulado lá em Joinville, ele disse o seguinte: quanto mais profunda é a tua experiência com Deus, mais profundo será o teu ministério. Quanto mais intensa for a tua experiência com Deus, mais intenso será o teu ministério. Quanto mais real for a tua experiência com Deus, mais real será o teu ministério. Aleluia, glória a Deus. Deus te chamou para servir, mas você vai servir com intensidade, com profundidade, com graça, quando você tiver uma experiência poderosa com Deus. Marcos 3, do 13 ao 14, a Bíblia diz que Jesus subiu ao monte,
Marcos omite essa parte, mas ele ficou a noite toda em oração. Depois ele desceu e ele chamou para si os que ele quis. De um grupo de discípulos como o que nós estamos aqui, ele chamou 12. Para quê? Para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Veja que o primeiro chamado não foi para pregar, foi para estar com ele. Ele queria que eles tivessem experiência com ele. Aleluia, eles caminhavam com Jesus, eles se alimentavam com Jesus, as coisas cotidianas e ordinárias da vida, eles vivenciavam tudo isso com Jesus. E nos momentos em que Jesus fazia milagres, eles estavam lá, eles foram tendo experiência com Jesus, eles viviam com Jesus, ao ponto que quando eles começaram o ministério deles, eles fizeram coisas extraordinárias, maiores do que Jesus fez, porque Jesus prometeu isso, porque eles tiveram essa experiência profunda com Jesus. Aleluia. E João, ele escreve o seguinte: aquilo que os nossos olhos viram, que nós apalpamos, que nós sentimos, o verbo da vida, o Deus vivo e poderoso. Ele fala com tanta propriedade lá na sua carta, que ele fala que nós conhecemos, e essa palavra conhecemos é ginosco, quer dizer, é um conhecimento por experiência própria, um conhecimento intenso por uma experiência vivida. Então, irmão, nós não podemos conhecer Jesus apenas do que nós ouvimos falar, apenas das pregações, apenas das experiências dos nossos pais, dos nossos irmãos, mas Ele quer se revelar para você de uma forma intensa, de uma forma profunda, de uma forma real. Para quê? Para que você esteja com Ele, relacionamento, e depois Ele vai te usar no ministério que Ele tem para a tua vida, para a glória do nome dEle. Segunda característica de um discipulador é a compaixão pelos perdidos. Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus tinha uma compaixão das pessoas. Compaixão, irmãos, é uma característica essencial ao discipulador. Alguns dias eu visitei uma família grande, que são meus amigos, e o pai e a mãe, que já são senhores já de idade, muito crentes, são uma bênção de Deus, pessoas assim que são referências, onde eles servem a Deus. Eles sempre foram o exemplo de buscar a Deus, de ser uma bênção, e tem um casal de filhos, e cada um casou, e todos eles eram envolvidos na obra, assim, no ministério do louvor, na pregação, tal, mas eles não tinham sentido o peso da responsabilidade. E aí eles começaram uma congregação, começaram um trabalho do zero. E aí esse irmão me contando, o pai, ele disse: não fala para o meu filho, especificamente o filho dele. O meu filho era uma benção, cantava na igreja, tocava, fazia os trabalhos que tinha que fazer. A esposa dele também trabalhava. Mas se ele passasse por um mendigo, ele não dava bola. Se ele passasse por uma outra pessoa, ele não estava nem aí. Às vezes ele reclamava que a mãe ia no presídio, que a mãe ia aqui e ali fazer o trabalho. Ele era um crente, bom crente, convertido, mas ele não tinha sido despertado pela compaixão. Mas agora que ele teve que sentir o que é ganhar uma ovelhinha, o que é cuidar de uma pessoa ali que está toda cheia de problema, toda atribulada, pessoas que estão desgarradas como ovelhas sem pastor. Agora eu notei a mudança na vida dele. A maior obra que ele está fazendo é que Deus está mudando a vida dele. Agora ele olha para o mendigo, agora ele olha para o necessitado, agora ele vai fazer aquilo que ele criticava que a mãe fazia, porque ele teve essa experiência com Jesus e começou a sentir compaixão das pessoas. Aleluia. Para você cuidar de ovelha, irmão, você tem que ter compaixão. Tem gente, irmão, que os religiosos vão dizer, e não é só aqui que tem, lá em Joinville tem muitos, lá na minha igreja então tem bastante: pastor, disciplina aquela mulher, aquele rapaz, aquele jovem ali, aquele ali não tinha que estar tocando, aquele lá não tinha que estar fazendo isso, fazendo aquilo, não, aquele lá está naquela situação, pastor, não, tem que tirar. Não, meu irmão, espera mais um pouquinho.
vamos ter compaixão. Um dia eu tenho uma família que eu estou discipulando. Olha, tem horas que eles me tiram do sério. E eu fui trabalhando, dependência de tudo, quer tudo nas mãos, é aquela coisa, e você dá e nunca está bom e tal, e você quer fazer a pessoa ensinar a pescar, ele quer o peixe pronto, é aquela luta, e vai anos trabalhando. Aí um dia, ela veio no meu gabinete, e eu tive que dar uma brigada com ela, num bom sentido, uma ralhada nela, orientar, uma senhora já, venezuelana, mas uma vida complicada, e eu comecei a orientar ela, ela chorou, e orei por ela e tal, e ela entendeu, me agradeceu. De repente ela começou a falar em línguas estranhas, Deus começou a usar, fez uma obra na hora que eu estava orando por ela, e daqui a pouco aquela mulher começou a profetizar, e profetizou uma palavra de Deus para a minha vida, que eu vi que era Deus na vida dela. E aí eu saí dali com uma lição. Eu disse: olha, que coisa tremenda, Jesus. Deus, Ele usa as coisas vis, as coisas desprezíveis, as coisas fracas, usa os que não são para confundir os que são. Muita gente que talvez poderia ser usado por Deus, que tem todos os requisitos, mas não tem esse quebrantamento. Valeu a pena tolerar, vale a pena insistir, vale a pena cuidar, porque no dia de amanhã são pessoas que vão fazer a diferença para a glória do nome de Jesus. O exército de Davi eram todos problemáticos, atribulados de espírito, homens endividados, que ele conheceu na caverna de Adulão. Mas ele trabalhou com eles, ele não desprezou, ele teve compaixão dos erros, das falhas. Quando Davi já era rei, e disse: eu quero beber água da cisterna de Belém, aqueles homens arriscaram a vida para ir lá buscar água para o rei Davi, e Davi não teve coragem de tomar, e disse: não, vamos oferecer como libação ao Senhor, porque esses homens arriscaram a vida. 3 desses homens se tornaram os valentes de Davi, homens cuja história na Bíblia não tem guerreiros tão valentes, e a Bíblia é enfática em dizer: estavam com ele na caverna de Adulão. Eram dos problemáticos, eram dos atribulados. Irmão, se veio na tua mão, não interessa, a pessoa é problemática, é tribulado, você diz: meu Deus, será que eu vou conseguir discipular? O Espírito Santo de Deus vai te usar. Tenha compaixão, essa pessoa no dia de amanhã vai ser uma bênção para a glória de Deus. Não jogue fora ninguém. Ter compaixão, a palavra paixão, ela tem a ver com sofrimento. E quando você tem compaixão, você está sofrendo com. Suporta, sofre com ele. E aí isso vai fazer com que você também, além de desenvolver resiliência, na hora que você precisar, irmão, Deus vai providenciar alguém para sofrer com você, para estar do teu lado. É muito comum a gente ter misericórdia de nós mesmos, ter compaixão de nós, e para os outros a gente quer os rigores da lei, mas Deus, Ele está trabalhando nas nossas vidas. Deus vai colocar pessoas, irmão, que precisam de ajuda no teu caminho, você vai ajudar e vão ser uma bênção. O John Hyde, o homem que orava, o homem que ganhou 100 mil indianos para Jesus, a oração dele era: ó Deus, dá-me almas ou morrerei. Ele orava tanto pedindo as pessoas para se converterem, que ele foi o causador de uma revolução na Índia, e depois dele muitas e muitas pessoas foram se convertendo, porque ele tinha compaixão daquele povo. Ele chorava horas e horas de joelho por aquele povo que precisava de Jesus. Uma outra coisa importante na vida do discipulador é uma excelente preparação espiritual. Você precisa estar preparado, irmãos. Quando você entra numa casa para fazer o discipulado, lá não é o lugar chegar lá e ficar 10 minutos, 15 minutos, 1 hora orando, não.
você tem que ir preparado antes. Você vai chegar para dar o estudo bíblico, faz uma oração breve, rápida, fica no máximo 1 hora na casa da pessoa, ensinando com o material do discipulado, dando treinamento, dando as instruções, mas você tem que chegar preparado, porque você vai enfrentar coisas que você não sabe. Teve pessoas que eu discipulei, muito tranquilo, que você chega na casa da pessoa, a mesa está arrumada, tem um cafezinho ali preparado, chimarrão, todo mundo está com a liçãozinha no lugar, a Bíblia, e estão ali sedentos, te esperando, e você vai, e aquela recepção calorosa, maravilhosa, uma casa boa, e as pessoas estão animadas e contando testemunho, e querem mais de Jesus, e não vê a hora de fazer alguma coisa para Deus. Mas tem lugares que a gente chega, irmão, que é uma batalha espiritual travada, que você vai ter que enfrentar pessoas que vão ficar literalmente endemoniados, e você tem que estar preparado para expulsar demônios, tem que estar preparado para pregar a palavra de Deus, tem que ter discernimento de Deus. Eu estou discipulando um rapaz, que ele é tão inteligente, o William faz faculdade de engenharia da computação na UDESC, lá em Joinville, e aí eu dei a lição para ele estudar, para ele fazer a leitura prévia da lição e responder perguntas, e ele já lê e já vai me mandando, mas aí junto ele manda 30 ou 40 perguntas, e você conhece a inteligência das pessoas não pelas respostas que elas dão, mas pelas perguntas que elas fazem. Aí eu mandei para o meu mentor, eu tenho um pastor que me ajuda, que caminha comigo, que é o Dr. Uziel, na área da liderança, na área de produção de material e outras áreas. Deus colocou ele na minha vida para me ajudar, então eu me encontro com ele regularmente, aí eu vou testificando. Aí eu disse: dá uma olhada aí nas perguntas do William. Ele disse: isso aqui não é um discipulado, isso aí é um mestrado. Esse menino está fazendo perguntas assim, interessantíssimas. Então, esse tipo de coisa, você fica maravilhado de poder ministrar, de poder ajudar. Mas vai ter lugares que você não vai ver muito resultado. Mas eu quero dizer para ti, meu irmão, se você estiver preparado, Deus vai te dar graça para você fazer a obra dele. E faça o que ele mandar. E o resultado é ele que se compromete. A armadura espiritual. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestimos de toda a armadura de Deus. E aí Paulo descreve todas as peças da armadura. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança. Eu coloquei aqui alguns destaques: fortalecer-vos no Senhor, revestir-vos da armadura de Deus, orando, vigiando e perseverando. Então nós precisamos ter isso em mente. Deus nos chamou para uma guerra, Deus nos chamou para o campo de batalha. O pastor Holliston falou aqui no início, eu achei maravilhoso, aleluia. Uma coisa é eu ser um crente apenas espectador, e outra coisa é eu ser um guerreiro nas mãos do Senhor para fazer a diferença. Quantos guerreiros de Deus nós temos aqui nesta noite? Oração e jejum, busca constante da intimidade com Deus. Segundo, estudo da palavra, crescimento e profundidade, congregar, celebrar junto à sua congregação, mordomia cristã, administrar a vida para a glória de Deus, serviço, diaconia prática no dia a dia, dízimos e ofertas, fidelidade na obra de Deus. Tudo isso tem a ver com a preparação espiritual do discipulador. O básico da nossa vida como crente: oração e jejum. Jesus desceu lá da montanha com Pedro, Tiago e João, que tinham estado no monte da transfiguração com Cristo, que viram Moisés, Elias e Jesus glorificados. E aí eles desceram, e Jesus desceu do monte da glória, e sabe o que estava esperando no pé da montanha? Demônio, gente endemoniada.
E aí veio a reclamação: Senhor, meu filho está endemoniado, e acontece isso e aquilo, eu trouxe aqui, os teus discípulos não puderam expulsar. E aí Jesus repreendeu os discípulos: até quando vos sofrerei? Quanto eu tenho que aguentar a incredulidade de vocês? Geração incrédula e perversa, esta casta só sai com jejum e oração. Aleluia, irmãos, tem coisas que o nosso conhecimento não resolve, tem coisa que a nossa experiência, eu como pastor, 20 anos no ministério, formado pelo pastor Sérgio, cada vez que eu vou ministrar, ou cada vez que eu vou fazer alguma coisa, eu peço para Jesus: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu não me vejo capaz em mim mesmo. Eu sei que Deus me deu talentos, habilidades, mas eu dependo dele, porque se não for Deus, se não for a graça de Deus, nada acontece. É pela graça e pela misericórdia. Nós precisamos ser dependentes dele. Só que tem um lado humano que é buscar. O lado humano é você estudar a palavra. Eu preciso estudar a Bíblia. Então, além da leitura diária, devocional, eu preciso estudar, eu preciso me aprofundar. Como discipulador, eu preciso congregar. Uma vez tinha um irmão que ele ia na casa das pessoas fazer discipulado, mas não vinha para a igreja. E aí o pastor cobrava: e aí, meu irmão, você não está vindo na igreja? Não, pastor, eu estou com muitos grupos, estou discipulando, todos os dias de culto tem discipulado. Não, mas isso não é discipulado. Você está discipulando para você mesmo. Não, nós precisamos discipular as pessoas para Cristo e para a igreja. Ele tem que servir a igreja, estar no corpo. Na igreja, irmãos, nós aprendemos a servir a Deus com outros irmãos. Nós aprendemos com os erros e com os defeitos dos irmãos, e também com as qualidades. Nós aprendemos com as fraquezas dos nossos irmãos. Esses dias a minha esposa estava questionando, alguns anos atrás, faz uns 3 ou 4 anos atrás, estava questionando: Jesus, eu não consigo mais fazer o que eu fazia. Ela sempre foi muito atuante, muito ativa na igreja, e depois que nasceu a Maria Helena, ela se dedicou totalmente para Maria Helena, e fazia algumas coisas na igreja, faz aí na medida do possível. E ela pensou: mas Senhor, o que o Senhor quer de mim? Porque eu acho que eu não estou cumprindo o meu ministério, meu chamado. E aí Deus usou alguém para falar com ela e disse: minha filha, eu estou usando você. O maior ministério que eu coloquei na tua vida é cuidar da tua filha, e através disso eu vou salvar muitas pessoas, eu vou usar muitas pessoas. Você está sendo uma bênção para outras pessoas. E através da Maria Helena, irmãos, nós temos ido por muitos lugares, e Deus tem feito obra na vida de pessoas para a glória do nome de Jesus, através do tratamento dela, do cuidado dela. E ela vem e fica na igreja, lá no cantinho, sentada lá do lado da Maria Helena, na cadeira de rodas, a menina, e ela ali do ladinho. E é difícil o culto que não vai alguém lá, uma irmã, e dá uma palavra para ela, e diz: olha, pastora, a senhora é um exemplo para mim. Eu estava pensando em desistir esses dias, daí eu lembrei: mas a pastora que está com a menina lá assim, e está firme, e está sempre sorrindo, está sempre alegre, nunca vi reclamando. Aí eu comecei a ver que o meu problema não era nada, e graças a Deus eu quero te agradecer. Mas eu não fiz nada, irmã. Não, mas é só olhar para você, eu estou vendo Deus na tua vida, estou vendo o Senhor. E isso acontece como, irmão? Isso acontece na igreja. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz: não remover os marcos antigos. Eu tenho irmãos obreiros lá de 65, 70, 80 anos, que estão lá no púlpito e não pregam, está lá sentadinho lá, mas quando falta na igreja, os irmãos já vêm se preocupar: cadê o fulano de tal, o presbítero fulano, o evangelista fulano? Por quê? Porque ele é uma coluna que está ali, irmão. Ele prega mesmo sem abrir a boca, porque a perseverança, 50 anos de fé, 60 anos de fé, isso é uma história, irmãos. E isso você vai ter congregando na igreja. É impossível ser crente em casa, é impossível um desigrejado ser um crente fiel. Não, discípulo de Jesus tem que congregar na igreja. Há um provérbio africano que diz o seguinte, e aí você vai ensinar o discipulando a vir para a igreja, a congregar. Tudo isso que você aplica para a tua vida, você vai aplicar para o discipulando.
Há um provérbio africano que diz o seguinte, que para educar uma criança é necessário uma aldeia inteira. Para ensinar um novo convertido, o discipulador, que é o pai, a mãe espiritual, ele vai ser muito necessário no início, mas só ele não dá tudo que a criança precisa, ela tem que viver na comunidade. Então, aquilo que falta em mim como discipulador, o meu pastor tem, a irmã do círculo de oração tem, o líder dos jovens tem, o músico tem, e aí isso vai formando o caráter de Cristo nos nossos irmãos. Dá para você dar um glória a Deus? O quarto, mordomia cristã, administrar a vida para a glória de Deus, ou seja, ter o entendimento que você não é dono de nada, e nem eu sou. Um lugar, fazer um trabalho missionário que seja, ou uma atividade, você não tem recursos, quando surge alguém para ser abençoado, que Deus coloca uma pessoa com necessidade no teu caminho, você não tem dinheiro porque você está endividado. Então, além de ser sábio para você acumular os bens necessários para a tua vida, irmão, se endividar, você está endividando a igreja, você está endividando o corpo, por isso tem que ser um bom mordomo. E o serviço, que é a diaconia, a prática no dia a dia. E aqui, irmãos, o serviço é algo que nós achamos que é só coisas grandes. Eu estou servindo a Deus, se eu estou no púlpito, estou com o microfone na mão, num grupo assim grande, bonito como vocês aqui, falando, né, todo mundo olhando, isso aí, estou servindo. Não, irmãos, o maior serviço é nos bastidores, o último lugar de servir é aqui. Jesus disse, se você quer ser grande, né, ele deu o exemplo, pega o balde e pega a toalha. Ninguém quis o balde e a toalha, todo mundo queria ser servido. Aí o mestre, rei dos reis, senhor dos senhores, que era o único que tinha direito de ser servido, pegou o balde e a toalha. Em casa, irmãos, foi uma luta para aprender a servir. O Adilson conviveu muito lá em casa, né? Eu nunca gostei de lavar louça, nunca gostei de fazer serviço de casa, sempre mandando a mulher, né? Ô meu amor, mandando no bom sentido, ô meu amor, faz um cafezinho, ô meu amor, faz isso, aí faz, não, você faz tão bem, é melhor, né? A gente tem as táticas, né? Mas, irmãos, depois que a minha filha nasceu, eu tive que aprender a servir. Vim de uma família que o meu pai dizia, olha, o homem não pode lavar louça, o homem não pode fazer isso, fazer aquilo, e para mim foi difícil, porque eu não aprendi. E agora, depois de um tempo, já velho, já pastor de igreja, eu tive que começar a aprender as coisas básicas, para poder ajudar, para poder servir. Não faço ainda muito bem, mas já ajuda. Mas aí, irmãos, a gente pensa que o que a gente está fazendo para Deus é só aquelas coisas grandes. Eu pensava não só nas grandes conferências, pregando para milhares de pessoas, que eu estou servindo. E aí Deus falou, não, isso daí é o mínimo. Você está servindo mesmo quando você está facilitando a vida dos outros, está facilitando a vida da tua esposa, está facilitando a vida dos irmãos, quando você está cuidando de alguém, visitando alguém que precisa. Aleluia. Deus chama-nos a servir, e nós precisamos ensinar os discípulos a servir. Uma vez que você é servo, ninguém vai ter dificuldade de servir junto com você, meu irmão. Se ele vê que você serve, ele vai querer estar do teu lado te ajudar. Agora, se você só manda, você vai mandar na primeira, na segunda, na terceira, você vai estar sozinho. Agora, quando você coloca a mão na massa, aleluia, o discípulo vai junto com você. Isso é servir, é a diaconia, o amor ao próximo, é o cuidado do próximo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E às vezes você faz mais para Deus, dando o remédio para um enfermo, do que pregando para uma multidão. Pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Uma sólida preparação intelectual, santificar a Cristo no coração, e estar sempre preparados. Essa preparação não é Deus que vai descer do céu e preparar você, não, é você que vai ter que buscar, estar preparado para responder. Então vai ter perguntas. O irmão aqui me falou que os cidadãos que eu citei ali antes, os TJs, né?
Eles não estão indo só no domingo pegar crente e dormir oco, não. Eles estão indo todo dia fazer visita e questionar. E ele chega com um assunto e ele domina o assunto. E ele te enche de perguntas e começa, se você for fraco, ele começa a colocar dúvida na tua cabeça, porque você não está preparado. Agora, meu irmão, se você estiver preparado para responder com mansidão e temor, quer dizer, você não vai brigar com a pessoa, mas você tem que estar preparado para responder com mansidão e temor, a razão da esperança que você tem. Não é só as seitas, é as pessoas ao nosso redor. Em todo momento você precisa estar preparado, e Deus nesse dia deu essa oportunidade para você se preparar um pouco mais, e agora é o começo, aleluia, do que Deus vai começar a fazer através de você. Quando você chegar em algum lugar, irmão, vai ter sempre alguém sedento por uma palavra, e que você tenha de Deus uma palavra, que você seja preparado para responder a razão da esperança que você tem em Cristo Jesus. Facilidade de relacionamento. Ninguém despreze a tua mocidade, Paulo disse a Timóteo, mas se exemplo dos fiéis, na palavra e no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. No meio de todas essas coisas espirituais, ele colocou algo bem humano. Você tem que ser exemplo no trato, você tem que tratar bem as pessoas. Você é um jovem, você está em ascensão no ministério, Timóteo. Timóteo nessa época era pastor da igreja de Éfeso, uma igreja poderosa, segundo as cartas de Jesus em Apocalipse. E ele disse: olha, Timóteo, você tem que ser exemplo, não desprezem a tua mocidade, mas você tem que ser exemplo no trato, saiba tratar bem os irmãos, saiba tratar bem as pessoas. Ou seja, o discipulador precisa ter uma facilidade de relacionamento. Anote isso, pegue a sua caneta e o seu papel, anote isso, por favor. 2 pilares do discipulado. Se você esquecer tudo que eu falei hoje, lembre disso, isso você não pode esquecer. 2 pilares do discipulado: primeiro, relacionamento; segundo, palavra de Deus. Esses são os 2 pilares do discipulado. Ele é uma relação comprometida e pessoal, em que o discípulo mais maduro ajuda outro discípulo de Jesus a se aproximar mais dele e assim reproduzir. Ou seja, o discipulado é um relacionamento, é uma caminhada junto. Não é só o encontro uma vez por semana para você dar aula. Isso faz parte do discipulado, mas o discipulado é esse cuidado, esse acompanhamento que você vai ter com a pessoa, é esse servir a pessoa na sua necessidade. Então, o que é fundamental para o discipulado? É o relacionamento. Esse relacionamento é o resumo de outra frase, se quiser anotar: relação comprometida e pessoal. Então eu tenho compromisso com a pessoa tem compromisso comigo, e é um relacionamento pessoal, né? Embora eu possa até usar meios virtuais para fazer isso, mas é no âmbito pessoal. Quando eu discipulo, não é, como eu já falei no início, não é somente na mente, é vida na vida, é coração com coração. Eu ministro aquilo que eu tenho de Deus para a vida da pessoa. Então, a base do discipulado é relacionamento. Então, por exemplo, eu estou aqui dando uma palestra para vocês. Eu não estou discipulando vocês, eu estou dando uma palestra sobre discipulado. Então, nós estamos tendo contato com a palavra de Deus. Um dos elementos do discipulado está aí. Mas o elemento do relacionamento não está. Agora, por exemplo, eu com o pastor Emerson, a gente já caminha junto já há alguns anos, embora a gente está longe já, uns 3 anos, né? Então, a gente quando se encontra, tem muita coisa para colocar em dia, a gente não está em dia todo momento, mas se eu e ele, por exemplo, estamos aqui, vamos chamar o pastor Vilmar.
A gente vai formar o grupo aqui, vamos caminhar juntos, uma vez por semana, 2 vezes por semana, durante algum tempo, conversando, trocando ideias. Pode ser o mesmo assunto. Isso é discipulado. Por quê? Porque tem relacionamento. Eu conheço ele, aí eu vou conhecer ele, vou saber que ele tem uma esposa que se chama Josiane, e vou conhecer mais da vida dele. A gente vai ter essa intimidade. Então o discipulado, ele requer relacionamento. Se não tem relacionamento, pode ser um estudo bíblico, pode ser uma pregação, é coisa boa também, mas não é discipulado. Os irmãos entenderam? Por outro lado, palavra de Deus é aquilo que eu falei no início: ensinar a obedecer aquilo que Jesus mandou. Você vai ensinar o discípulo a obedecer a Bíblia. Pastor, eu estou caminhando com meu amigo, eu vou na casa dele, eu tomo chimarrão, a gente tem uma amizade boa, fazemos até churrasco junto, a gente vai para a igreja junto, mas vocês estão tendo a palavra como mediador? Vocês estão estudando a palavra está sendo o centro da conversa? Ah não, nós somos amigos, estamos falando da vida dos outros, tal. Então você não está discipulando. Isso aí pode ser uma amizade, pode ser uma comunhão, pode ser uma koinonia ou até uma koinonite. O que é koinonite? É a inflamação da comunhão, né? É quando começa a murmuração, começa a fofoca, falar da vida dos outros. Aí isso aí vai estragando, vai adoecendo, entendeu? Temos a nossa amizade, mas não tem palavra, não é discipulado, é outra coisa, entendeu? Agora quando tem relacionamento e palavra de Deus, aí você tem o verdadeiro discipulado de Jesus, cheio de motivação. Neemias, ele motivou o povo que estava lá numa situação de miséria, decadência. Eles estavam desmotivados, não enxergavam mais o lado bom que eles tinham neles, mas chegou alguém motivado e motivador, e disse: não, nós vamos conseguir, nós vamos construir os muros, nós vamos recuperar a glória para Jerusalém. E é o seguinte: vocês vão estar com a colher de pedreiro na mão e a espada na outra, e quando ouvirem o som da buzina, ali vocês vão se ajuntar, e ali Deus pelejará por nós. Sabe o que é o som da buzina, irmão? É liderança. O pastor da igreja, o pastor presidente, ele diz: ó irmãos, todo mundo está convocado para nós ir amanhã lá votar no conselheiro tutelar, no conselho tutelar. Isso aí é som de buzina, irmão. Todo mundo tem que ir sem questionar. Você vai fazer a obra de Deus. O pastor convocou: vamos para o seminário de discipulado. E você ouviu o som da buzina e você está aqui aprendendo e sendo abençoado. E talvez você pense assim: olha, quem deveria escutar não está aqui. O fulano tinha que estar aqui. Não pensou isso de alguém, irmão? Geralmente a gente pensa, né? Meu Deus, olha, tomara, por que o fulano não está aqui? Ele tinha que ouvir isso, né? Se você for humano que nem eu, às vezes a gente pensa essas coisas, né? Mas irmão, quem ouve o som da buzina é abençoado. Quem vai é motivado e ouve a voz de comando, ele é abençoado, porque você faz a diferença, porque você está no lugar certo, na hora certa, e Deus está pelejando por você. Uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Michael Page, eles pesquisaram grandes empresas no mundo todo, para saber qual era as características esperadas no líder atual, em porcentagem. Aqui são perguntas de múltipla escolha, e olha só, em primeiro lugar, eles esperavam que o líder fosse motivador, 70,8%. Depois é estratégico, participativo, delegador, carismático. A gente pensa que tem que ser primeiro carismático, não, tem que ser motivador, íntegro, organizado. É bom trabalhar com gente organizada? Claro que é bom, mas o que as pessoas esperam não é alguém que seja tão organizado, querem que alguém que motive, que veja nelas algo que ela mesma não viu e diga: você pode,
você consegue, vai para cima, Deus vai te usar, eu estou aqui do teu lado, estou ajudando. Foi o que Neemias fez, irmãos. Em 50 e poucos dias ele reconstruiu os muros de Jerusalém, não sozinho, mas o povo pegou junto, mesmo em meio à oposição. E Deus quer fazer de você uma pessoa motivadora.